Oi, pessoal. Não sei o que aconteceu. A conexão caiu, né? Antes do tempo previsto, porque normalmente a live do Instagram é 1 hora e a gente estava com 40 minutos de live. Então, peço desculpas aí para vocês, tá? Mas a gente retornou para poder finalizar, né? Direitinho. Essas coisas não dá para prever mesmo, né? Chamar a Celi de novo. Celi. Aguardar a Celi entrar novamente, tá? Vocês desculpem aí. Realmente não consigo entender o que aconteceu. Oi, Oi, Tânia. Celi. Oi. Deixa eu Tá voltar. Deixa eu mostrando. virar. É, eu Oi. não sei. Eu Caiu? falei que a gente foi. Nós fomos premiadas, porque a live é 1 hora, a nossa caiu com 40 minutos, né? Eles não queriam mais deixar a gente falar. Não sei o que aconteceu. Então, peço desculpas aí para todo mundo, né? Mas eu tava só para dar um retorno, né? Tinha gente perguntando em relação ao software, né, de governança, se tem algum que faz, esqueci a palavra agora, que concilia com o CM. Eu conheço alguns, né? Depois eu vou estar passando aí para a pessoa. Eu não sei agora, porque eu não sei se o outro vídeo vai ficar salvo. Então, quem quiser mandar um oi depois para mim lá no meu Instagram, tá? Ou no da Organiza, eu falo o nome do aplicativo para vocês. E a gente estava falando do frigobar, né, Celi? Só para a gente contribuir aí com o pessoal, a questão dos itens do frigobar. Pode falar. O frigobar, eu acho que a tendência é diminuir as coisas, né? Porque dependendo do tipo de empreendimento, o frigobar ele tem muita coisa, né? Então tem aquela bandeja com snacks, o acrílico em cima, dentro da geladeira muitos itens, né? Então, isso a gente tem que pensar como na nossa casa. Tudo que a gente traz do mercado, o que que a gente está fazendo, né? Desinfeta tudo para poder Exatamente. guardar. Acontecer a mesma coisa com os itens do frigobar. Eu acho que num primeiro momento, claro, tem empreendimento que o frigobar é próprio, tem empreendimento que o frigobar é terceirizado, né? No caso do Maxud é terceirizado. Vai exigir muito mais da equipe de frigobar, né? Uma desinfecção maior do frigobar, da geladeira, né? Do puxador, dos itens que vai lá dentro do frigobar. Então, acho que nesse primeiro momento aí de retomada, o frigobar é só com o mínimo possível mesmo, só com água, sem snacks, porque o ponto de contaminação do frigobar ele é muito grande, né? É um ponto de contato grande. As pessoas pegam na lata, vê o que que é. Então pensa que o pessoal ali do frigobar, toda vez que for repor alguma coisa, vai ter que descontaminar aqueles itens que estão repondo, né? Mais o que Uhum. já está, é o que eu penso, né? Exatamente. Eu tenho conversado com algumas pessoas, né, dos hotéis aí pelo Brasil afora, então realmente tem pessoas que estão fazendo isso, deixando só água, né, e mesmo assim a camareira tem que higienizar garrafinha por garrafinha, copinho por copinho. A gente indica também que sejam retirados os copos, né, de vidro, que sejam deixados copos descartáveis, mas embalados, né, individualmente, para não ficar exposto. E a partir do momento porque o hóspede saiu, vai ter que trocar também esse copo descartável. Então, assim, e os snacks, pensa, é um pacotinho de batata, um pacotinho de amendoim. Como que a camareira ou o repositor do frigobar vai ficar limpando aquilo ali, né? Vai amassar a batata, vai danificar o pacotinho. Oi, tá me ouvindo? Agora voltou, Tá? estava travado. É, é. Então, realmente não é legal. E assim, tem alguns hotéis que estão deixando disponível na recepção aquelas geladeiras de snacks, né? Que o pessoal compra com cartão de crédito. Isso. Então, assim, tem empreendimento que não vai ficar legal, mas tem empreendimento que está optando por isso agora. Que daí, se o cliente quiser um snack, ele vai lá, ele mesmo compra, né? E leva para o apartamento dele. Agora tem hotel que optou pela latinha, né? Latinha de castanha, latinha de batata, que aí é mais fácil a higienização. Então, como a gente falou desde o início, cada hotel vai ter que se adequar à sua realidade, né, Celi? Eu acho que tem empreendimentos que vêm colocar, tem espaço na recepção para colocar, que eles vendem machine, né? Isso. E tem outro que não. Eu acho que é muito difícil a gente falar que dá uma fórmula, né? Vamos dar a fórmula Uhum. secreta e abertura. Isso.
como eu falei, eu já trabalhei em muitos, né? São 17 anos de hotelaria, eu já trabalhei em muitos, e muitas vezes uma forma lá daquele outro hotel não cabe nesse, né? Isso, Então, eu acho que a tendência é realmente ter menos coisas no frigobar, menos coisas no apartamento, menos coisas no banheiro, não é mais ter sim. aquela cama, cheia de coisas, cheia de travesseiro, cheia, né, aquele banheiro lotado de toalha, lotado de amenities, por quê? As pessoas tocam naquilo, Sim, né? sim. Então, Uhum. tem uma porção de coisas dentro do frigobar, a pessoa pega na coca para ver o que quer, ou pega de repente numa água diferente que tem para ver o que quer. Então, cada vez que tem um check-out, é um ponto de contato ali que você Vai tem ter que que higienizar. desinfectar. É a mesma coisa das amenidades do banheiro. Quanto mais amenidades você tiver no banheiro, mais a tua camareira vai perder tempo desinfectando tudo aquilo, né? Porque Exatamente. tem três tipos de sabonete. O hóspede usou um, mas tem dois fechados. Você vai ter que desinfectar aqueles sabonetes que Exatamente. ficou, ele espirrou perto, ele tossiu, você não sabe, né? A gente não pode, a gente não tem Exatamente. certeza se o hóspede que estava ali estava contaminado ou não. E se ele estava contaminado, estava Uhum. sintomático, não sabe. É. Então, um novo cenário aí, onde talvez a gente tenha que tratar todos os ambientes como contaminados, né? A gente não sabe como Sim, que vai ser a mês, como que vai estar tudo isso. é. Como a gente tem falado, muitas pessoas são assintomáticas, né? A gente escuta isso diariamente aí nos noticiários, a gente lê sobre isso, então realmente, até que se prove o contrário, todo mundo pode ser contaminado, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E agora é a hora também para o empreendimento rever se não dá para aderir, né, à era agora da sustentabilidade, que eu acho que já passou da hora da gente fazer isso, né, aqui no Brasil. Eu trabalhei em alguns empreendimentos que eu consegui substituir nos apartamentos, né, o papel higiênico, o papel interfolhado, consegui as papeleiras do papel higiênico em comodato. É muito mais fácil, muito mais prático, né, do que a camareira ficar manuseando aquele papel higiênico, colocando o selinho no papel higiênico. Então a gente pensa assim, é bonito, mas tem um tempo para fazer aquilo ali, né, selinho? Então agora ela vai ter vai demorar muito para higienizar todo o quarto, para além de tudo isso, ter que fazer o biquinho e colocar o selinho do papel higiênico. Então, o empreendimento que consegue fazer essa alteração do papel, ótimo, faça a alteração, você vai economizar, gente. Eu já fiz estudo em vários hotéis que eu trabalhei, de 20 a 25% de economia com aquele restinho do papel higiênico que sobra, que normalmente a gente coloca lá no banheiro de colaborador, ou não, tem hotel que nem coloca, né? Então é uma economia. Bom, Oi? lá no Matsudo a gente não usa, lá Pois a gente é, usa o papel de bolo e a gente está fazendo, eu já estou fazendo o estudo também para substituição. Acontece sim. que o interfolhado ele já representa uma economia numa situação comum, hoje ele vai representar mais ainda, né? Por quê? Mais Aquele ainda. mais ainda, porque o que toda hotelaria fazia, né? Então, a gente reaproveitava em alguns lugares esse papel higiênico. Ele estava inteiro ainda, a gente deixava dentro do próprio apartamento, ou deixava numa arrumação. Agora não vai mais poder, a gente não sabe quem é que está colocando a mão no papel higiênico, né? Então, o hóspede usou uma volta do papel higiênico, é descarte. É descarte. Daí a gente não Exatamente. vai poder. A chance de a gente proliferar aí um vírus vai ser muito grande. Então, é de se pensar, é um estudo também que eu já estou fazendo junto com o pessoal aí, para a gente já iniciar pelo menos nos andares que vão abrir, porque eu acredito que numa retomada nenhum hotel vai abrir 100%, né? Vai ter aí uma Sim, abertura gradativa. Então, vamos abrir 100 apartamentos, vamos instalar a papeleira em 100 apartamentos. Vai abrir 50, vamos instalar em mais 50. Mas é de se pensar e eu acho que o momento, Ariadne, é de. Isso tá muito na mão, assim, né, da uhum, governanta, pensar numa retomada em trocar equipamentos, trocar produtos, economizando, né? Porque, como eu sim, com falei, certeza. ninguém vai voltar sem dinheiro, os hotéis estão fechados, não tem de onde É, tirar, né? Hoje tem hotel com faturamento zero, né? Então, vamos exatamente, é. trocar todos os equipamentos. Como? Então, Uhum, realmente tem que em outras alternativas, onde a gente passe sim, segurança para o nosso colaborador, onde a gente passe segurança para o nosso hóspede e onde a gente não também prejudique aí o orçamento da empresa.
Sim, legal. E é muito importante, assim, eu tive vários gerentes que quando eu ia levar um problema para ele, ele falava assim, não, mas cadê a solução, né? Como que você prova para mim? Eu falava assim, eu queria comprar esse equipamento. Lá no começo, né, quando a gente está aprendendo ainda a ser governante, aprendendo a liderar, né? Você quer comprar esse equipamento? Mas quanto de lucro que você vai me dar com esse equipamento? Quanto de economia, né, que você vai me dar com esse equipamento? Então, é importante agora você fazer os estudos, não é verdade? Né? Você olhar, né, quanto eu vou economizar, né? Então, assim, o papel higiênico, gente, é comprovado. Eu já fiz esse estudo em 3 ou 4 hotéis que eu trabalhei, é de 20 a 25%, depende do tamanho do empreendimento. Eu já fiz essa troca em resort e foi 25% de redução, né? Os amenities também, a gente sabe que agora já tem o dispenser para amenities, né? O Denis Afonso perguntou para mim quais são as alternativas. Alternativas exatamente do quê? Só escrever aí que a gente. É, James, se você está ouvindo a gente aí, alternativa em relação a quê? Que a gente está falando de frigobar, papel higiênico, amêndoas, só para a gente poder te dar a resposta aí, né? Então, já existe também os amêndoas sustentáveis aí por dispenser, tem muita gente que não gosta, né? Fala, o hóspede às vezes enche o vidrinho ali para levar embora, mas quando é o sabonetinho, o hóspede também leva, o shampoozinho o hóspede também leva, né? Então, assim, eu já fiz estudo também em 2 empreendimentos, teve um empreendimento que reduziu 15,5%, teve um empreendimento que reduziu 18%, então também é uma redução de custo significativa aí. O James falou que é em relação aos custos com baixo investimento, né? Se você já fez quais são as alternativas para redução de custo com baixo investimento? Ele quer saber. Eu acho que nesse primeiro momento estamos, na verdade, estamos todos estudando, né? Quais são Uhum, as alternativas. Eu acho que, por exemplo, o rodo, né, a vassoura, pelos protocolos que a gente viu já que tem aí no mercado, né? Estão pedindo uhum. para não ter varrição, né? Tanto a varrição só se for em áreas abertas, se for na área externa, na calçada, então dentro do apartamento não pode ter varrição. A camareira vai ter que usar um mop, então existe diversos tipos de mop, né? Tem mop de Uhum. R$ 50 e tem mop de R$ 2.000, R$ 3.000, que a gente mesmo fala, Exatamente. né? Tem vários tipos de Uhum. mop. Não pode mais usar o pano. Maria José até está conversando aí com um químico para ver qual que é a melhor forma da gente higienizar o pano para aqueles empreendimentos que não vão poder deixar de usar o pano, né? Uhum. Eu acho que você precisa ver muito como que está o seu empreendimento. Maria José falou do rodo PVA, exatamente, o rodo. Sim, Rodo PVA, a Ariadne já até testou, né? É uma sim. ferramenta com custo baixo, né? Custa aí cerca de 60, 80 60 reais. reais. Isso. 60 reais você consegue eliminar o pano, né? Da, Uhum. da, da camareira para ficar o banheiro, consegue fazer uma excelente secagem ali, remoção de água. Então, acho que você tem que analisar realmente os custos, assim, da sua operação e do seu apartamento Exatamente. para você poder analisar o que que você vai implantar. Mas tem muita opção É. boa no mercado com um custo legal. Sim. E lembre-se, né, pessoal, que quando você vai inserir um novo produto, teste você primeiro, peça para o seu supervisor testar, peça para aquela camareira, sabe aquela camareira aberta, mudanças, aquela camareira que é top, que tudo que você leva de ideia nova ela aceita, porque às vezes você pega o equipamento e dá na mão de uma camareira que não gosta muito de mudanças, né? Ou então a primeira pessoa vem e fala para você, esse equipamento não presta, esse equipamento não dá para utilizar, e você acredita nele. Então, assim, faça os testes você primeiro. Quando a Maria José falou sobre o rodo PVA, eu falei, poxa vida, mas dá tanto trabalho, né? Essa alavanquinha e tal. E aí eu falei, não vou mexer com isso não. Aí comprei um rodo PVA, dei na mão da camareira, a camareira veio e falou para mim, esse rodo não presta, não dá para trabalhar com ele não. Eu falei, não, peraí. Peguei e trouxe o rodo para minha casa, né? Falei, testei o rodo em casa, depois levei o rodo pro hotel, falei, esse rodo presta, assim, ele é muito bom e utilizo até hoje. Então, assim, na minha casa eu só uso ele, você não tem que ficar torcendo pano, sabe? Ele tira aquele monte de cabelo. Então, ele é útil sim, e tem um custo mais acessível, como você falou, né? Então, assim, a gente sabe que as mudanças vão ser muitas mudanças agora, então, quanto mais redução, melhor.
Teve outro comentário também do Carlos em relação ao enxoval, né? Ele falou assim, nossa, e agora, né? Apartamento twin, apartamento triplo, vai estar cheio de enxoval, como que vai fazer, né? Para a gente ter que trocar todo esse enxoval, vai aumentar o custo de lavanderia. Realmente, Carlos, então agora é o horário, assim, desculpa, é o momento da governança, se unir muito, né? O relacionamento com a recepção tem que estreitar ao máximo, para fazer o possível para colocar os hóspedes, né, que estão sozinhos em apartamento de cama casal, não colocar em apartamento twin, uma pessoa só, em apartamento triplo, mas vai chegar um momento que não vai dar. Então, muitos hotéis também, né, estão aderindo aí a colocar enxoval embalado dentro do armário, né, as toalhas, os edredons, os cobertores, para reduzir esse custo com lavanderia e também não danificar tanto o enxoval, porque a gente sabe que quanto mais lava, mais a fibra se danifica. Só que depende também do seu empreendimento. Tem hotel que vai falar, não, eu não quero meu enxoval embalado dentro do armário, né? A não ser que seja um decreto da vigilância sanitária, né, dos novos protocolos, mas tem hotel que não vai querer. Eu já tive uma dona de um hotel essa semana que conversou comigo e falou, eu não vou colocar meu enxoval embalado dentro do guarda-roupa, eu acho feio, eu não quero fazer isso. Então, cada um vai ter que seguir o seu protocolo, né, Celi? Porque fica complicado realmente. Eu acho Pode ir. que o Daniel Correia, que é o nosso gerente de recepção, ele precisa de um gerente de recepção top, isso é verdade. Tem que se dar muito bem, viu, Daniel? Aqui eu casei com o chefe de recepção, viu, Daniel? E aí resolvi a maioria dos problemas, viu? Mas quando não dá para casar, tem que ser muito amigo, porque esse momento governança e recepção tem que caminhar junto. Graças a Deus o Maxud tem um alinhamento ali dos gerentes da operação, assim, sensacional. A gente se dá Isso é muito muito bem, bom. ótimo, isso é super importante. Talvez seja por isso que a gente consegue dar tanto retorno também para a equipe, né? Fora aí com a diretoria, que é a Patrícia Garcia, né? Que você conhece também, que dá muito Sim. apoio. Então, você estava falando teve uma hora que você abordou sobre fazer os estudos, né? A Uhum. nossa diretora, quando a gente chega para ela e fala, porque tem muita gente fazendo isso, muitos quantos, né? Então, foi uma coisa Uhum. que todos nós aprendemos com ela a nunca, Exatamente. a nunca levar as coisas assim para vontade. Então, quando a gente quer Uhum. comprar alguma coisa, aquela valia de alguma coisa, a gente leva tudo completo, que sempre dá certo. Então, fica a dica aí para todo mundo, sempre faça um estudo, né? Teste produto. Exatamente. Então, fornecedor, Exatamente. os fornecedores, às vezes a gente acha assim, já pedi tanta amostra para esse fornecedor. Olha, eu tenho um fornecedor que muitas vezes eu pedi amostra para ele lá atrás, né? Quando eu entrei no Maxud, lá em 2017, eu pedi amostra de edredom. Aí veio aquele monte de amostra de edredom. E daqui a pouco eu pedi de novo, porque os edredons, enfim, não foram buscar, eu acabei usando de alguma forma. É, E então pede de novo, eles levam de novo, sejam incansáveis, assim, né, com testes, porque eu acho que é aí que está o segredo. exatamente. Às vezes um produto que te indicaram que é ótimo para um, pode não ser para a gente, às vezes é ótimo para a gente, não é para o outro, não é para o nosso empreendimento, não nos atende, né? Teve Exatamente. um que eu trabalhei, Ariadne, que quando eu assumi lá, a antiga gestora comprou um monte de carrinho lá e o carrinho não cabia no elevador. Era um hotel super É, pequeno. A maior dificuldade e desmonta, ainda bem que era aqueles carrinhos modulados. Então, assim, realmente não testou, né? O carrinho cabe no elevador? Não cabia, não fechava a porta do elevador. Então, testar, fazer teste, chamar fornecedores, chamar 10 fornecedores, é super importante para você poder viabilizar a proposta diante a sua diretoria, presidência, gerente geral, quem que... exatamente. Exatamente. Isso é muito legal, Celica. Eu também já passei. Às vezes a gente passa por isso com a lavanderia terceirizada, né? A gente liga, às vezes fala assim, nossa, minhas roupas estão todas manchadas. Daí eu tive um dono, um fornecedor que falou assim, ah, gente, toda quanto? Quantas peças estão manchadas, né? A minha roupa está toda cheirando mal. Quantas estão cheirando mal, né? Então, Vai ver é, que ela, é ela tem que... importante como gestora, né? É importante como gestora que a gente tenha esse entendimento de primeiro apurar a informação, né, e levar o resultado sempre, né? Isso é muito legal.
sobre a lavanderia, embalar um a um, né? Acho que isso é o tamanho do seu empreendimento, do volume de enxoval que você lava por dia, né? Então, por exemplo, quando eu lavava enxoval dentro do Maxud, né, porque hoje é terceirizado, eu lavava 3 toneladas de enxoval por dia. Então, imagine para embalar enxoval por enxoval. E essa média continua sendo Exatamente. feita com eles, né? Eu continuo mandando 3 Uhum. toneladas de enxoval por dia para eles. Não mudou porque eu estou lavando fora. Isso vai depender muito, assim, do empreendimento, do tamanho do empreendimento, da lavanderia. Então, com certeza, se seu custo de lavanderia vai aumentar, porque você vai ter que trocar mais o teu enxoval, com certeza seu custo vai aumentar também, porque vai ter que embalar enxoval por enxoval, porque você vai ter que ter uma pessoa que eles vão ter que pagar para embalar o enxoval, o custo da embalagem, o custo da máquina para selar. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Eu acho que, assim, a grande sacada ainda está em diminuir a quantidade de enxoval do quarto e levar o que o hóspede está pedindo a mais, Sim, né? com certeza. Tem um pessoal perguntando sobre cortina, carpete, tapete, né? Se a gente está fazendo alguma pesquisa sobre isso. A recomendação, né, que a gente tem visto é que eles sejam pulverizados, né, com o produto próprio, a base de quaternário de amônio, peróxido, a cada hospedagem, né, Celi? Então, se não, a cortina, o estofado, o carpete, né, a recomendação é essa, mas, é como eu falei para vocês, o novo protocolo está em desenvolvimento, né, pode ser que mude alguma coisa, mas em todo o material que a gente leu da Anvisa, todo o material de pesquisa que a gente tem visto tem sido essa recomendação. Você viu alguma outra, Celi? É, é assim, qual seria o mundo ideal? O apartamento ficar fechado por 72 horas. Eu acho que num primeiro momento de retomada isso vai ser possível, porque ninguém vai retomar o hotel aí com 100%. Então, acho que num primeiro momento é o mundo ideal, né? Retomar e deixar aí o apartamento fechado por 72 horas. A Elaine do WTC, ela até compartilhou um vídeo com a gente no grupo, fazendo a pulverização das áreas dela, que eu achei super interessante, já até Ah, foi comecei a mesmo. pesquisar, até comecei a pesquisar junto com a minha diretora qual que era a máquina, qual que era o produto. Eu acho que a pulverização, se a gente conseguir aí comprovar a eficiência dela dentro do quarto, ela pode ser um grande aliado, né? Sim, Enquanto isso, com se certeza. meu hotel vai abrir depois do dia 15, se for possível deixar o apartamento parado, né? Porque cada superfície tem um tempo de contaminação lá do vírus. Então, se o máximo é 72 horas, é a recomendação. Se a gente conseguir deixar esse apartamento parado por 72 horas para alguém entrar, a gente entende que tá, os ambientes, a cortina, o carpete está descontaminado. Agora, o carpete, eu, graças a Deus, dentro dos apartamentos lá no Maxud, eu não tenho carpete, mas eu tenho nos corredores, né? Uhum. Qual que é a intenção dos carpetes? Não ter varrição, não ter aspiração no momento que tem gente passando, né? Então, eu entendo que sim, que em algum momento a gente vai ter que aspirar esse corredor, sei lá, de madrugada, com alguém paramentado, com máscara, com luva, com aquela viseira, para não espalhar a contaminação, a gente realmente, Pulverizar, você fala, né? eu estou lendo ali a pergunta da Renata. Renata, eu posso te passar depois a pulverização do produto que a gente já está pesquisando. Então, eu acho que realmente, acho que depois que sair esse protocolo junto com a Maria José, onde a gente está estudando todos esses caminhos, a gente vai ter um material muito poderoso na mão, porque a gente vai saber o que fazer com a cortina, o que fazer com o carpete, o que fazer Exatamente. com o colchão, tem o travesseiro, né, edredom. Sim. Tem o Qual é o duvet, hotel né? que O pessoal perguntou agora, vai precisar trocar, né? A capa do edredom, vai precisar trocar o edredom? Vai, se o hóspede utilizou, vai ter que trocar, né? Não vai ter jeito. e aí, Então, assim, na troca, em cada check-out, na troca de um edredom, a gente aumenta o custo de lavanderia e nenhum sim, hotel tem tempo suficiente para cada vez que o hóspede sai, colocar, né? trocar. Então, É isso aí.
o estudo disso, né, de deixar o apartamento fechado por 72 horas, eu acho que, além de economizar, vai ajudar muito na parte de descontaminação. Sim, com Mas a certeza. pulverização é uma solução que a gente está estudando, né, também aí, como Sim. que faz. Uhum. A É, Elaine lá do WTC até passou o contato de uma empresa que faz pra gente, né? Eu acho que talvez o caminho seja esse. sim. É tudo, a gente viu que nos estudos, né, tem estudo comprovado que o vírus em algumas superfícies morre com 40 minutos, né, outras com 48, outras com 12. Então, assim, a gente não é da área médica, né, a gente vai ter pessoas da área médica auxiliando no novo protocolo da Maria José, né, da BG, mas a gente, quem somos nós, né, Celi, para afirmar, falar, não, deixa lá o apartamento fechado 72 horas que tá tudo certo, né, não precisa usar EPI, né, que nenhuma pessoa falou hoje para mim, Ariadne, então quer dizer, se eu deixar o apartamento fechado 72 horas, eu não preciso utilizar EPI para limpar esse apartamento? Falei, não, eu não disse isso, né, você vai deixar o apartamento fechado sim, A né, gente está 72 horas dos tecidos, né? Da cortina, do para exatamente, você ter que descontaminar, isso, estar paramentada dentro do quarto. É isso, uma quantidade muito grande, né? Esse entendimento. Não é que não vai exatamente, utilizar tudo. com certeza. Teve uma pessoa aqui da Casa de Paixão, de Caraíva, que ela falou, né, gente, as pousadas pequenas não tem nem estrutura, às vezes nem telefone pega aqui. Então a gente entende, né? Como a gente sempre reforça, cada um vive na sua realidade, né? Então não adianta, a gente fala o que a gente está fazendo, a nossa opinião, né? Mas cada um vai ter que se adequar. Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, né? Tem uma aqui do mensageiro, ajudar muito agora nessa retomada. Que bom, né? Que bom. Falou Tem que pessoa aqui falando que os mensageiros falando que tem um mensageiro aqui falando que vai ajudar muito agora na retomada, né? A governança o relacionamento entre governança e recepção. A Emily está falando aqui do ozônio, né? Se a gente soube alguma coisa em relação à utilização do ozônio. A gente até teve uma reportagem, né, sobre o ozônio, acho que na semana passada, no Fantástico, se eu não me engano. Isso. Você é quer assim, falar, Celi? eu, junto com a Maria José, eu sei que existe essa indicação, inclusive até me perguntaram assim, olha, estão falando que passar ozônio dentro do carro, perguntaram para mim, né, Uhum, para eu achava do ozônio dentro do carro, se matava tudo. É assim, o ozônio, ele é excelente, eu não tenho dúvida da eficiência do ozônio para muitos vírus, fungos e bactérias, né? Dentro do uhum, teatro a gente tem uma máquina de ozônio no ar-condicionado, porque como ele não tem ventilação própria, é tudo carpetado, então eu preciso dessa máquina de ozônio, só que não existe nenhum estudo comprovando que ele mata o Covid-19. Não existe, né? sim, uhum, E se existir esse laudo, esse estudo falando que ele mata, isso vai ser maravilhoso para a gente, né? com Porque, certeza. pensa, que facilidade, é só você colocar uma máquina de ozônio dentro do quarto. Mas até Sim, onde eu sei, sim, o assunto que eu discuti com vocês e com a Maria José, a gente não tem nada que comprove, né? O ozônio ele é maravilhoso, mas não comprova ainda que ele mata o Covid. sim, legal. Tem pessoal também falando aqui, são muitas perguntas, né, gente? Pessoal falando sobre a higienização dos elevadores, né? Se tem alguma ideia para tal, realmente assim, agora as áreas públicas têm que ser intensificada essa higienização, né? Então, a cada hora, a cada 2 horas, você vai ter que fazer um novo equipe para que ela esteja o tempo todo ali higienizando, de preferência, né, com panos descartáveis e com o produto adequado, que a gente está indicando aí, né, a base de quaternário, de peróxido, hipoclorito, você que vai decidir o que você vai utilizar, mas é intensificar mesmo, né, fazer essa limpeza várias vezes ao dia e não, às vezes, antes fazia cedo, depois na hora do almoço, depois no final da tarde, agora é o tempo todo ali nas áreas mais críticas, né? Eu acho que o elevador é um grande ponto de contaminação, né? E Sim, precisa ter lá.
já viu fotos de hotéis que colocou dispenser dentro do elevador, eu acho que é uma ideia excelente, né? Se tiver espaço Sim. dentro do elevador para colocar um dispenser dentro do elevador. E realmente, o Uhum. pessoal de área aí, eu acho que a cada 20, 30 minutos vai ter que parar o elevador É. e desinfetar todos os botões, porque a gente vê muita gente descrente também, né, disso. Basta você andar Uhum. na rua, tem muita gente que não está acreditando em tudo isso, né? Então, as chances da gente Exatamente. encontrar um negócio aí que acha tudo um exagero e que não vai se proteger e que não vai fazer nada para colaborar é grande também, né? Sim, com Então, certeza. eu acho que o que o hotel puder fazer para criar uma consciência nos hóspedes de que eles a prevenir as outras pessoas e nos colaboradores é importante. Sim. Tem duas pontuações aqui. Uma foi do Clayton, né? Ele até perguntou assim: desculpa a minha ignorância, mas será que dá para pulverizar pela máquina, né, do ar-condicionado? Realmente, assim, a gente vai até. Eu vou fazer uma live, né, com um gestor de manutenção para a gente conversar sobre isso. Então, assim, é, pode ser que sim, pode ser que seja possível, né? Mas tem que ver o estudo realmente com a pessoa da área, porque para mim, como governanta nesse momento, se eu falar que é possível, se eu falar que não é possível, eu não tenho certeza, tá? Então, por isso, Cleiton, se você tem alguma resposta para isso, Celi, assim, eu nesse momento eu não tenho, né? Eu também não sei, não Eu sei. imagino que seja possível sim, né? Da mesma É, forma que tem aquele que solta fragrância para perfumar a recepção, né? Perfumar as áreas, eu acho que também pode ser que seja possível pelo ar-condicionado, mas eu não tenho certeza. Então, na próxima live aí que a gente vai fazer sobre manutenção, com certeza a gente deve falar sobre isso, tá? E teve uma pessoa aqui, né? A Carla falou: os apartamentos que têm louças, né? Como fica a higienização? Assim, a ideia é que seja a maioria descartável nesse momento, né, Celi? Porque a camareira ela vai demorar muito mais tempo para higienizar esse quarto do que ela demorava antes, né? Então, um apartamento que era feito aí em 40 minutos, uma hora, pode ser que demore 2 horas para ele ser higienizado, né? Vai depender de cada empreendimento. Então, quanto mais itens tiver para ela lavar, né, para ela limpar, e ela vai ter que esterilizar essas louças, né? Então, assim, ou ela vai ter kit já esterilizado para ela fazer a substituição e essa louça descer para uma cozinha para que seja feita a lavagem e esterilização, né? Ou o ideal é que seja substituído por descartável. olha, Ariadne, eu já Pode. trabalhei em alguns empreendimentos que tinha louça, né? Então tem empreendimento que tem Uhum. o mínimo do tem empreendimento que tem um monte de coisa. Tem muita coisa, a parte hotel principalmente, né? Tem muita coisa. Então eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, pelo menos aí nesse primeiro semestre, nesse segundo semestre que a gente vai retomar, é não ter nada e o hóspede solicita. Eu quero um prato, eu quero um garfo, e a gente leva, porque aí a gente é, reduz e primeiro que a gente reduz o volume de louça dentro do quarto para a camareira desinfectar, né? Então, pensa que as pessoas vão pegar, a gente não sabe se estava com a mão espirrou, tossiu ali. Então, eu acho que é mais ou menos o que a gente estava falando do enxoval. No caso de louça, é não ter mesmo e deixar para o hóspede, né? Pro long stay, pro hóspede solicitar o que ele precisa e a gente leva só o que ele precisa. Exatamente, Eu acho que exatamente. esse é É, eu acho, é isso eu aí. acho que nesse momento de retomada, o menos que a gente puder deixar dentro do apartamento, né? Se Uhum, a gente tem muita coisa no apartamento, a gente tem caneta, a gente tem papel, a gente tem guia de canais, cardápio de room service, cardápio de frigobar, né? Então, sim, onde a gente vai, tem um monte, com uma comunicação, diretório de serviços, então eu acho que né? nesse momento é realmente um ambiente totalmente clean, sem nada. Exatamente. E vai ser Quanto bom mais porque a gente vai aproveitar para fazer coisas que a gente deveria ter feito há muito tempo e não fez, né? Que é a redução de papel, a redução de embalagens, né? Se você troca o papel por um papel interfolhado, você está reduzindo, né? O rolinho do papel higiênico, você está economizando. Se você troca o dispenser, você troca o amêndoas pelo dispenser, também você está reduzindo a embalagem na natureza. Os papéis, né? Você tem como colocar, tem várias reportagens aí que você vê que o hóspede acessa por um aplicativo do hotel, né? O cardápio de room service, o cardápio de frigobar, ou você pode colocar no canal da televisão,
ou colocar o cardápio num acrílico, né? Se você não tiver esses meios aí para fazer. Então, assim, tem muitas opções aí no mercado, né, Celi? Celi, a gente já está conversando faz um tempinho, né? Tem só. A Vânia está questionando aqui a questão dos EPIs, né? Quais os EPIs deverão ser utilizados na limpeza das UHs e qual a periodicidade de troca? Eu acho que a máscara, ela vai fazer parte do uniforme por um bom tempo, não só por 6 meses, Sim, né? sim. Existem as opções das máscaras de tecido, inclusive tem lavanderia que aluga já, está fazendo esse processo de locação de máscara e elas mesmo higieniza, né? Quem faz isso dentro do Uhum, hotel também consegue fazer. Se for a máscara descartável, é a cada 2 horas. E acredito uhum. que se for pano, uma vez ao dia, tem que trocar como parte do uniforme. E a luva, né? Todos os tipos de luva, todos os tipos, assim, a nitrílica, eu acredito que as câmeras vão precisar de uma luva de cano longo. Eu acho Sim, que o grande segredo não é só fornecer o EPI, não é só você chegar e dar um treinamento de como colocar, de como tirar. É realmente mudar a cultura da equipe que elas precisam usar. Porque a gente que está ali na operação sabe o quanto é difícil elas usarem uma luva normal só para lavar um banheiro. Então, realmente, exatamente. mudar assim, a cultura da equipe e fazer eles entender que eles precisam usar. Então, muito mais importante do que a gente fornecer o EPI é fazer as pessoas entenderem que sim, elas vão ter que trabalhar com aquela máscara. Exatamente. A Emily falou uma coisa legal aqui, né? Ela falou que como a gente está com baixa ocupação, cada vez que passa um hóspede pela recepção, que ele utiliza o elevador, o próprio recepcionista já chama a pessoa da limpeza para vir dar aquela geral, né? Em vez de esperar 30 minutos, 1 hora. Então é muito legal. Eu acho que agora a sintonia entre os setores, né? Precisa ser muito boa aí para que tudo aconteça de acordo com os procedimentos mesmo. Com equipes reduzidas, atender às solicitações também será um desafio, realmente, né? A gente sabe que os atendimentos também vão ter que mudar, né? Não dá. Eu lembro que teve hotel que eu entrei para trabalhar que a camareira abraçava o travesseiro para levar no apartamento, né? Abraçava o cobertor, então isso acabou, né, gente? Ela também vai ter que estar de EPI, esse enxoval também precisa estar embalado, né? E é isso. A Aline está perguntando: o hotel vai poder exigir que o hóspede entre na recepção de máscara? Com certeza, né? Porque agora é lei em vários estados aí, então. Em São Paulo, é lei, não pode mais andar sem máscara, né? Então, em qualquer Uhum. lugar que você entrar, Sim, você aqui tem que estar. também. Então, é lei. Eu acredito que sim, vai ter que estar de máscara. Sim. Será que os dispensers de higiene e equipamentos protegem 100%? Se um cliente espirrar próximo, deve contaminar internamente? Papel, por exemplo? Olha, eu acho que não, porque assim, o dispenser de papel higiênico, ele é todo fechado, né? Então, assim, aquela pontinha que tá para fora ali da alavanca, ela pode ser que se contamine sim, né? Então, o hóspede vai ter que ter o bom senso de retirar. Agora, o que tá lá dentro não tem como ser contaminado, né? Ele tá protegido, tá fechado, tá? Legal. Celi, você quer falar mais alguma coisa? Não, quero agradecer todo mundo aí pela É, participação. Quero agradecer você aí pela oportunidade, né, de falar um pouquinho do sim, Maxud, do que você tem feito com os nossos colaboradores. Agradecer à turma lá do nosso grupo, né, o time de governança, que participa muito, né, é um grupo grande. E agradecer aí a Maria José, que tá desenvolvendo esse protocolo junto com a gente, que vai ser muito importante, né? De uma forma sim, geral, com agradecer certeza. que faz Tá, aí o eu que nosso trabalho, fica agradeço. muito importante nesse momento, né? Sim. O bom é que agora, eu falo assim, agora chegou o nosso momento, né, gente? Então aproveitem, né, os governantes, as A vida governantas, aproveitem o seu momento, é o momento de você realmente mostrar para que você veio, né, mostrar seu trabalho, mostrar o seu potencial, né? Então, às vezes a governanta fica, eu fico esquecida, né? Como eu já falei em outras lives, a gente fica sempre no buraquinho, né? No subsolo, no calabouço. Então, assim, não, agora é o momento que você vai ter que circular, vai ter que andar, vai ter que treinar, vai ter que buscar, né, aprendizagem para passar isso para a sua equipe.
Então, é o seu momento, aproveitem isso. Queria agradecer muito a toda a equipe do Maxud, né, por ter permitido que você fizesse a live junto com a gente. Um beijo lá para Cíntia, né, do RH? Sheila, né? Para a Sheila, para a Patrícia Garcia também, né? Um abraço para vocês, muito obrigada. Contem com a gente, tá? Se você quiser perguntar alguma coisa para a Celi, @Celi_Dantas, né? Celi com Y, que eu não coloquei agora na segunda live. O meu é Ariadne Silva, _consultoria, e o da Organiza Hotel Escola, né? @Organiza Hotel Escola. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, pode mandar para a gente, que a gente responde para vocês. O João, assim, a Celi, ela é do grupo time de governança, né, Felipe? Né, Celi? Ele está perguntando aqui, o João. E eu participo de vários outros grupos, então, assim, são muitos grupos de governança que a gente participa, mas depois, se você quiser, passa aqui o seu contato que a gente tenta inserir você, né, ou participar do grupo que você queira aí, tá bom? Muito obrigada, gente, contem conosco, mandem suas perguntas que serão respondidas. Um abraço, fiquem com Deus e uma boa noite para todos. Beijo. Gente, tchau, obrigada. Tchau. Obrigada.